os 10 mandamentos maromba do treino perfeito. E o primeiro mandamento é: não cobiçarás a carga do próximo. Não é porque o Joaquim ele faz a rosca direta com 50 quilos que você tem que olhar pra isso e achar que é pra você, velho. E aí você tem que ajustar a carga pra você ter um trabalho perfeito, pra você ter um exercício supimpa. Quando você coloca a carga que uma pessoa mais forte do que você usa, você corre o risco de, primeiro, você não vai fazer o exercício direito. Você não vai conseguir se desenvolver legal. Se você não consegue se desenvolver legal, tem uma coisa pior do que isso. Você pode se machucar, velho. O segundo mandamento é: prepararás para o treino. Você precisa já estar com tudo planejado, o que você vai fazer antes do treino. Primeira coisa, quando você se prepara para o treino, você pensa qual roupa que você vai vestir? Você pensa em levar uma garrafa d'água para você treinar? Você pensa em qual treino você vai fazer? Não. Você não treina mais, né, Rani? Por isso que eu não penso em nada. Mano, você tem que já pensar qual é o treino que você vai fazer, como que tá esse treino, qual é a separação muscular. Não sei, velho, qual é o seu treino. Você tem que pensar em tudo isso. Se você não quiser pensar em tudo isso, eu já pensei pra você lá no Muscle 60D. O link tá embaixo pra você conhecer. Você já tem que analisar tudo, mano. Você já tem que saber qual é o volume de séries. Toda uma preparação pra você chegar no treino e ter o melhor aproveitamento. Outra coisa que eu gosto muito de já me preparar pro treino é: eu uso muito chapéu bucket. Elas não veem o meu olho. As pessoas não vêm falar comigo, entendeu? E tudo isso tá dentro de qual mandamento, Renezito? Prepararás-te para o treino. É isso, viado. Sim, senhor. Terceiro mandamento maromba pra você ter um treino perfeito é: não descumprirás o aquecimento. A gente tá falando de aquecimento 1, que é o aquecimento dinâmico. Aquele ali na esteirinha, na bike, na escada, sei lá, onde você quiser. De 5 a 10 minutos pra você elevar a sua temperatura corporal e você já começa a mandar sangue pra periferia, pros músculos que você vai utilizar daqui a pouco. O aquecimento 2, que é o aquecimento específico, que é aquele que você faz direto no exercício que você vai usar. E ali você já começa a mandar ainda mais sangue pro músculo que você vai utilizar e já começa também a dar aquela lubrificada da hora nas articulações. Se você não faz tudo isso, o que acontece com o seu treino? Vai dar merda, vai dar merda. Quarto mandamento maromba pro treino perfeito é ter foco no treino sobre todas as coisas. Se você entra na sua academia, pode ser que não seja sua, né? Pode ser que você só seja aluno lá. Você vai fazer o que lá, seu animal? Treinar! E eu quero que você faça somente o quê? Treinar! Você foi lá treinar só, velho. Não é pra fazer amizade, não é pra fazer dancinha, não é pra fazer vídeo, não é pra ficar dando ideia nas minas. É pra treinar, velho. Você até pode pegar o telefone das minas pra dar ideia depois. E o resto, você imagina? O que eu quero dizer? Pra você evitar as distrações. Aí, você vai ter mais concentração no treino, viado. Com isso, você vai performar mais no seu treino, consequentemente, você vai ter mais resultado, velho. Quinto mandamento é: não executarás um falso treino. Faz o treino, mas na verdade não faz o treino. Como assim? Não entendi. Vamos aqui às perguntas capciosas. Você dá uma economizada numa série porque tem outra depois? Você dá uma economizada no primeiro exercício porque ele é só o primeiro do treino? Você acaba não colocando a carga que você sabe que pode porque você, tá tudo bem com essa aqui? Você acaba parando a série antes do que você poderia. Então, você tá fazendo um treino falso, velho. Você tem que fazer o treino, primeiro, já aplicando tudo que eu falei agora há pouco, de você tá ali com foco total no treino. Segundo, esse foco, ele tem que estar na sua série, em cada movimento, em cada instante de treino, porque aí você vai estar completamente focado. E aí sim, você leva esse músculo no limite, você faz a cada série como se fosse a última do seu treino. Aí você vai estar fazendo um treino de verdade. Se você não faz isso, você me desculpa, ou melhor, não desculpa nada, você tá fazendo um treino bosta. Seu frango. Sexto mandamento para você fazer um treino top e ficar com shape da hora: honrarás a amplitude de movimento. É uma parada que muitas pessoas negligenciam, elas pecam nesse momento. A galera faz um movimento curto, mano. Quando eu falo de honrarás a amplitude, eu tô falando para você alongar o máximo e encurtar o máximo. Você explorar todo o arco de movimento do exercício. Fazer com que você vá da insuficiência ativa para a insuficiência passiva. Todos os estímulos necessários para o seu músculo ficar como? Boladão. Você prefere o ativo ou o passivo, Lola? Eu...
Que papo é esse, cara? Mas tem mais um ponto. Você não pode simplesmente ir da insuficiência ativa pra passiva, da ativa pra passiva. Não! O cara tá louco. Você tem que ter cadência controlada, meu jovem. Você vai pra ativa, aí você vai pra passiva, aí você vai. Você entendeu? Tem que ter cadência, tem que ter controle, porque aí tudo fica supimpa. 7º mandamento da maromba pra você ficar boladão: não fazer a nobre série em vão. Mano, você tem que olhar pra cada série com carinho. Você tem que falar assim, mano, nessa série eu vou deixar meu músculo maior. Nessa aqui eu vou construir fibras no meu bíceps. Essa série ela vai ser a construtora do meu físico. Caraca. Daí você vai falar assim, olha, você tá exagerando. É por isso que você tá frango. E quando você começa a série com esse pensamento, você tira o melhor que você tem, viado. Aí você extrai o máximo daquela série. Você leva o seu físico no limite da intensidade. A gente tá falando de autoestímulo hipertrófico. Agora, se você acaba não seguindo esse mandamento, você não aplica a intensidade desejada. Você não utiliza a carga desejada. Você não leva o seu músculo a um nível de estímulo que ele precisa para você ficar com o shape da hora. Ou seja, fez a série em vão. O 8º mandamento é: guardarás o descanso para a sua evolução. Eu quero que você entenda que não é exagerar no descanso também. Porque, por exemplo, depois que eu falei que o descanso é importante para hipertrofia, o Rani faz 3 meses já que ele não treina, ele tá descansando. E é muito melhor essa parte do treino, viu? É muito mais da hora. Vagabundo! Eu tô falando de descanso calculado, um descanso periodizado, um descanso ideal pro seu músculo de se desenvolver. Descanso que você dá entre um treino e outro. Então, você tem que estimular e dar um descanso. Aí daqui a pouco você vai lá e dá um descanso. Mas esse descanso, ele também entra em outra parada. Entra no descanso que você precisa dar pro seu corpo no modo geral. Muitas pessoas, principalmente hoje, negligenciam o sono. E, mano, se você dormir mal, você não vai desenvolver legal e você ainda vai engordar. Durante o sono, você libera um hormônio poderosíssimo que faz tudo isso, o famoso GH. Então, você precisa ter um sono top. Primeiro, para de mexer com o diacho do celular, com o computador, com televisão, pelo menos 1 hora antes de dormir. Porque todos esses estímulos de luz faz com que você não desligue o cérebro de forma adequada para você dormir legal. Eu quero dormir, pô! E existem outras coisas que você pode fazer que vão potencializar o seu sono. Mas também tem produtos lá do Oficial Pharma fazer com que você tenha um sono mais revigorante, mais regenerativo e com mais liberação de GH. Aqui embaixo tem um link e coloca o cupom lá pra você ter um descontinho, né, viado? 9º mandamento: não desprezarás os alongamentos. Porque o alongamento é uma coisa chatona de fazer, viado. Muito chato! Eu direto dou uma pecada nesse aí, tá ligado? Mas é mandamento, olha lá. Pode, né, mano? Chato pra cá! Se você faz alongamento, você tem um músculo mais flexível. Se o músculo está mais flexível, a amplitude de movimento maior. Mais estímulo hipertrófico. Quando você tem um músculo mais flexível, você também gera mais força, porque o seu músculo está mais livre para fazer a contração. Então você começa a desenvolver melhor. E ainda você pode usar o alongamento como estratégia, que é uma coisa que eu faço lá no Muscle 60D para otimizar o dano tecidual. Uma coisa que vai estimular a sua hipertrofia. Então, meu jovem, vai fazer o caraca do alongamento, porque ele é importante para você. I feel very flexible today. 10º mandamento: não roubarás. Caraca, mano, esse mandamento a galera peca demais, viado. Ladrão! O que você ganha quando você rouba? Primeiro, você tá todo estroncho na academia, tá feio isso aí. Pagando mico. Quando eu vejo uma pessoa roubando, tipo assim, meio feio, me dá meio que uma vergonha alheia. Então, quando você não rouba, você faz o exercício a modo lá, modo o quê? Elegante. O que você ganha fazer elegante? Trabalho muscular. O exercício, quanto melhor executado ele for, mais ele estimula a hipertrofia. Ou seja, você primeiro tem que colocar execução, qualidade. Aí depois disso, irmão, você coloca a carga que comporta ali, para que você não estrague a execução. Agora, uma outra coisa que quando a pessoa rouba, inevitavelmente ela tá mais próxima, é lesão. Porque quando você rouba, você faz o exercício de uma forma, você tá construindo compensações. Das duas, uma, ou existem outros músculos te ajudando, ou existe toda uma alteração biomecânica. E tudo isso vai te levar para uma lesão mais cedo ou mais tarde.
Então siga o mandamento de não roubarás para fugir das lesões, ter um treino elegante, estar bonito na academia e ter, consequentemente, mais resultado hipertrófico. E seguindo essa linha do que você não deve fazer, esse vídeo aqui, ó, são 12 coisas que você não deve fazer durante o treino. E membro assistiu esse vídeo antes. Então clica aqui agora, porque você pode estar fazendo essas coisas aí, mano.